Olá pessoal, eu sou Rian, membro do grupo PET Química, e essa é mais uma edição do Boletim da Química do programa Além das Fronteiras da UFVJM. Hoje iremos falar sobre o projeto QuimiKids, coordenado pelo professor Dr. Marcelo de Moreira Brito, docente da UFVJM, locado ao Instituto de Ciência e Tecnologia. Para isso, trouxemos como convidados para falar sobre o projeto o professor Marcelo e alguns alunos participantes do projeto, a Lorraine, o Paulo e o Nelson. Eles irão contar um pouco mais sobre o projeto e suas experiências fora do âmbito acadêmico. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar as notificações ativadas para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Meu nome é Marcelo, eu sou professor aqui na UFVJM desde 2010 e a minha trajetória na Química já vem de muitos anos. Eu fiz o curso técnico em Química no Colégio Técnico da UFMG, onde eu comecei o curso em 1983. Quando foi em 86 eu já entrei para a Universidade Federal, já fazendo o curso de Engenharia Civil, porque eu vi que não era bem o que eu queria. Aí quando foi em 89, eu pedi reopção de curso e vi que eu queria de fato era trabalhar com a Química, certo? Então eu formei em 92, já em 93 eu comecei o mestrado na UFMG mesmo, em 96 eu comecei o doutorado e em 2000 eu defendi meu doutorado. E aí comecei a dar aula em universidades particulares. Fiquei por 10 anos dando aulas em universidades particulares e, finalmente, fiz o concurso aqui para a UFVJM em 2010 e entrei como docente aqui do Instituto de Ciência e Tecnologia, onde eu sou professor na área de Química Orgânica e também dou aula para os alunos também de Química Geral. Meu nome é Paula, eu tenho 23 anos, eu faço Engenharia Química, estou no 10º período. Eu estou no QuimiKids desde o ano passado. Meu nome é Nelson Ranieri, estou no 12º período da Engenharia Química. Faço parte do projeto QuimiKids com o Marcelo, estou com ele desde o início, na preparação, onde a gente buscou algumas reações para fazer com as crianças. Coisas mais simples que apresentassem para elas o que é a Química, para desenvolver um conhecimento do que é a Química nelas. Meu nome é Lorraine, eu faço BCT, Ciência e Tecnologia, depois pretendo ir para Alimentos ou para Química. Eu estou no 5º período do BCT. Eu entrei no projeto período passado. Eu estava fazendo a Química 1 com o Marcelo e ele veio falando do projeto de extensão. Eu me interessei muito e aí desde então eu faço parte. Já tem uns 3 períodos aí que eu sigo com ele. Eu sempre vi a extensão como uma forma que a universidade tem para poder acrescentar alguma coisa para a comunidade, para poder interagir, sabe? Ou seja, para que a comunidade, que a universidade deixe um legado, para que possa melhorar a vida das pessoas. No caso, por exemplo, como eu gosto de Química, e sabendo, tá entendendo, que eu vim para o Vale do Jequitinhonha, desde quando eu era criança, eu sabia que o Vale do Jequitinhonha era uma região mais carente, entendendo, com pessoas, entendendo, com a vida mais sofrida. Então eu, desde criança, eu já sabia disso, porque eu acompanhava. Então eu tive a oportunidade de vir para cá. Tanto como eu gosto de crianças, entendendo? Eu vejo aqui que tem muitas crianças, às vezes, entendendo? Que são oriundas de famílias mais carentes, de famílias mais pobres, entendendo? Essas crianças precisam de um estímulo, certo? E eu sempre falo, nós temos aqui, entendendo? Na cidade, a oportunidade de ter uma instituição onde a criança pode aprender, onde a criança pode educar-se, onde a criança pode ter uma profissão e onde a criança também ela pode, entendendo, melhorar a vida dela. Uma vez, entendendo, que a educação transforma vidas. A educação transforma a minha vida. Entendendo, que eu venho de uma família pobre, entendendo, uma família que passava muita dificuldade, e eu vejo que se eu não tivesse estudado, não tivesse me envolvido com o processo de educação, eu certamente não viveria o que eu vivo hoje. Tanto é uma oportunidade que eu tenho de apresentar isso para as crianças. Tanto eu sempre tive essa vontade, entendeu, de mostrar a Química, entendeu, de uma maneira legal, de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, para que as crianças, não só as crianças, mas também os jovens, eles possam se interessar mais pela ciência.
Então eu venho desenvolvendo esse projeto, guardando dinheiro, entendendo? Comprando materiais, vidrarias, equipamentos, como vocês podem ver aqui na minha sala, tá claro? Desde o ano de 2019. Então desde 2019 eu venho cuidando, entendendo? E venho tentando montar esse projeto Kimi Kids, exatamente para poder trazer as crianças para dentro da universidade, para que elas se acostumem com o ambiente da universidade, para que elas saibam que existe uma universidade, entendendo? Que pode, entendendo? Agregar alguma coisa na vida delas. Então essa, tá entendendo? Que é a ideia, entendendo? Do projeto Kimi Kids. É trazer as crianças, entendendo? Para que elas possam desenvolver vários projetos. Elas desenvolvem muitas coisas com a ajuda, tá entendendo? Dos meus alunos tutores, entendendo? Que tutoriam todas essas crianças, entendendo? Individualmente, criança por criança, onde elas fazem vários experimentos, e a ideia é que elas saiam daqui deslumbradas, entendendo? E saiam daqui sabendo muita coisa, sabendo que a química é a ciência das transformações, e também, tá entendendo? A ciência pode transformar a vida delas. Os maiores desafios aqui que eu enfrento, graças a Deus, eu tenho um carinho enorme dos meus alunos, que estão sempre me ajudando, entendeu? São todos alunos voluntários, sabe? Porque eu não gosto, eu sou um professor que eu não gosto muito de ficar trabalhando com bolsa, eu prefiro trabalhar com aluno voluntário, porque eu sei que se ele está como voluntário, ele está fazendo porque de fato ele gosta, ele quer aprender, e isso é uma coisa que me estimula demais da conta, certo? Mas o grande desafio que eu enfrento aqui é a forma que eu tenho, o transporte para trazer as crianças. Porque, graças a Deus, eu tenho o apoio do professor Paulo César, tá entendendo? Que me ajuda demais, o diretor aqui do ICT, sabe? Que ele possibilitou, ele disse que havia possibilidade de eu utilizar o laboratório para poder trazer as crianças, certo? Só que a questão é trazer as crianças até aqui. Muitas vezes eu vou nas escolas, certo? E às vezes eu não consigo, viabilizar, porque as escolas muitas vezes não têm como trazer as crianças, certo? Então, o grande desafio, tá vendo, que nós enfrentamos aqui no momento, claro, evidente, tá vendo, que tem a questão também da aquisição de vidrarias, a aquisição de reagentes, a aquisição de todo o aparato necessário, que eu vou tirando dinheiro do meu bolso à medida que as coisas que eu vou precisando das coisas. A gente está sempre fazendo pesquisa para conseguir experimentos, tá entendendo? Que tenham um apelo visual, experimentos químicos que possam deslumbrar as crianças, porque essa é a ideia, tá claro? Mas o grande desafio mesmo é conseguir trazer essas crianças para dentro do ambiente universitário, a questão do transporte. Muitas escolas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de receber escolas de outros municípios, né, em que, por exemplo, as crianças de Milho Verde vieram. Como que elas conseguiram o transporte? O que eu achei assim, muito bonitinho a parte delas. Elas venderam rifa. Elas ficaram vendendo rifa para poder arrecadar dinheiro, para poder pagar o ônibus, para poder vir. Ficaram aqui o dia inteiro e foi um experimento muito legal. Agora, em relação às escolas aqui de Diamantina, já vieram algumas escolas da municipais, mas infelizmente há outro problema também que eu enfrento. É que as crianças não ficam aqui muito tempo. Porque como eles não, o transporte tem o horário certo para poder trazer e para poder levar as crianças, elas não conseguem ficar tempo demais, tanto elas não conseguem fazer todos os experimentos, entendendo, que estão disponíveis para que elas possam fazer. As crianças dos municípios, que vêm de outros municípios, como elas saem de lá cedo, elas costumam ficar no laboratório o dia inteiro. Então elas fazem todos os experimentos e elas saem daqui deslumbradas. Então eu acho muito legal. Então o maior desafio que nós estamos enfrentando no momento, tirando, é claro, às vezes falta uma coisa, falta outra, mas a gente está sempre dando um jeitinho, é a questão mesmo de como trazer as crianças para cá. Então, o que eu senti pela experiência que eu já tive no Kimi Kids é um desafio que eu acho é, às vezes, tentar fazer os alunos ficarem interessados. Não é todos que chegam com tanto interesse, então você tem que saber ter uma dinâmica correta para conversar com eles, para explicar também, para eles também entenderem o que eles estão fazendo. Então eu acho que isso se torna um desafio, mas quem sabe conversar, quem sabe ensinar e quem sabe passar esse conhecimento, acaba que não se torna tão difícil assim, eles ficam interessados e ficam até querendo fazer também.
Um dos principais desafios que a gente lida, primeiramente, é a atenção dos jovens, sabe? A gente trabalha desde crianças pequenas, de 4, 5 anos, 6 anos, bem no início ali, a jovens. E trazer atenção para uma coisa que às vezes não é tão vista para eles, para um olhar mais profissional sobre aquilo, é um dos impeditivos. E também a questão de aceitação do meio também, que a gente está levando uma coisa fora da faculdade, mostrando para outras famílias, tipo assim, tem que deslocar alunos para cá, uma preocupação deles. Mas está tendo uma situação muito boa nisso, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, a gente consegue executar as tarefas. Muita ajuda do Marcelo também, que entra com financiamento dos projetos, de equipamento, das reações. A gente acaba conseguindo fazer um estudo bem aprofundado e conseguindo levar para as crianças e jovens da melhor forma isso, apesar das dificuldades que a gente enfrenta. Bom, os desafios no dia a dia é mais a gente vir fazer os experimentos, entender, mas o Marcelo está sempre disposto a ensinar cada um de nós todos os experimentos, e é um experimento muito bom porque são coisas que a gente vê em sala de aula, então é como se a gente estivesse numa aula prática, e é muito bom porque a gente aprende 2 vezes. As escolas aqui de Diamantina, eu vou pessoalmente, sabe? Eu faço questão de pessoalmente entrar em contato com a direção da escola, com os professores da escola, onde eu apresento o projeto. Eu tenho o projeto já no Instagram, então eu mostro as fotos, mostro os vídeos, né, para que eles possam ver de fato o que nós estamos fazendo. Então eu vou pessoalmente e apresento o projeto. Caso a escola então se interesse, eu pego e deixo então a critério deles a questão do transporte. Uma vez então que eles conseguiram o transporte, então eles agendam uma data comigo. E eu vou conversando com eles através do WhatsApp, certo? Uma vez então que está agendado aquela data, como graças a Deus eu tenho muitos alunos que são voluntários, que trabalham como voluntários nesse projeto, eu tenho quase 70 alunos trabalhando como voluntários nesse projeto. Então eu mando uma mensagem no grupo do Kimi Kids no WhatsApp, falando sobre a visita de uma determinada escola, uma determinada data, e eu pergunto aos alunos quais desses alunos estariam disponíveis para poder vir e auxiliar na orientação das crianças. Aí os alunos se manifestam no WhatsApp, eu posso, tal hora, aí eu faço uma escala. Uma vez que eu faço essa escala, eu pego e atribuo um experimento para cada um desses alunos. Aí esses alunos, então, sabendo o experimento que eles vão desenvolver, eles vêm aqui na minha sala, me procuram, agendam um horário comigo, eu vou com esses alunos no laboratório, faço o experimento com eles, para que eles possam entender, porque o objetivo não é somente as crianças, o objetivo também é ensinar química para os alunos. Certo? Aí eles aprendem o experimento, entendem a química mesmo do experimento, aí nós discutimos uma forma de fazer a criança entender o que está acontecendo, porém de uma maneira mais lúdica, usando, tá entendendo, uma linguagem mais acessível, alguma coisa que ela possa entender. Tá entendendo? Porque muitas vezes, como a química é a ciência das transformações, tá entendendo? Uma coisa muda de cor, muda de forma, então muitas vezes costuma ver essa transformação como se fosse mágica. É claro? Então a gente tem como explicar. Agora, nas escolas, como que eu entro em contato com o pessoal, no caso de uma escola de outros municípios? As escolas de outros municípios são os próprios alunos que divulgam o Kimi Kids. Porque tem vários alunos de vários municípios, certo? E eles gostam do projeto, então levam o projeto para as escolas nas cidades deles, e a escola entra em contato comigo. Entrando em contato comigo, a gente vai agilizando, entendendo? E o processo acontece desse jeito. Mas em Diamantina, eu vou pessoalmente na escola, porque é perto e eu tenho acesso. Olha, quando as crianças chegam com os professores, é uma coisa muito legal. Sabe? É uma coisa muito legal que eles ficam extremamente deslumbrados. E o mais legal de tudo é que se estimula também até os próprios professores. Sabe? Você precisa de ver que gracinha. As crianças, elas perguntam demais. Eu fiquei encantado com uma situação. Vou falar, mas química para criança, elas são muito mais... Nós conseguimos perceber, se vocês entrarem em contato com os próprios estudantes que fazem parte do projeto, elas são muito mais envolvidas
com o projeto do que às vezes até as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas são mais distraídas. Elas não. Quando elas gostam de uma coisa, elas ficam concentradas naquilo ali. E elas é que fazem tudo. Às vezes falam assim, ó, meça tantos ml desse líquido aqui. Elas vão lá e medem direitinho. Pese tanto disso aqui. Então, quando a criança, às vezes, ela está, por exemplo, na casa dos 8, 9, 10 anos, que ela já tem uma boa leitura, já consegue, então a gente também ensina ela a interpretar o roteiro de atividade. Então ela lê o roteiro para ver o que ela entendeu e ela faz tudo. Então ela vai fazendo tudinho, então ela sai daqui deslumbrada. E o mais legal de tudo, tá entendendo, é que isso também acaba contagiando os próprios professores, ou seja, que trazem eles também. Tá entendendo? Então isso tem sido muito legal. A ideia, aí o impacto é o seguinte, qual que é o objetivo do projeto Kimi Kids? Tá entendendo? É exatamente mostrar a química para eles, tá entendendo? Para que essas crianças mais carentes, eu gostaria que elas viessem mais de uma vez, para que elas se ambientassem com a universidade. E uma vez que elas se ambientam com a universidade, vem uma, vem duas, vem três, a universidade aqui no Vale do Jequitinhonha para ela pode ser um caminho natural. Ou seja, é criar nessas crianças, tá entendendo? Quando elas forem mais velhas, um sentimento de pertencimento. Porque às vezes o que acontece, que eu observo, é que você vê aquelas crianças mais pobres, aquelas crianças de periferia, ou aquelas crianças, ou adolescentes, né, de distritos, que às vezes passam pela universidade e acham que a universidade não é para elas. Agora, a partir do momento que elas começam a vir desde criança, começam a fazer os experimentos, são extremamente bem tratadas, vem uma vez, vem outra. Primeiro que elas vão ter uma ideia diferente da química. Tá entendendo? Elas vão se interessar mais por ciência. E segundo, que elas vão saber que aqui é uma instituição, entendendo? Que elas podem dar continuidade à educação delas e transformar a vida dessas crianças. Eu acho que esse projeto é muito interessante para aproximar os alunos da universidade, porque muitas crianças não têm noção do que é a universidade. Muitas não têm esse conhecimento que a gente pode seguir esse caminho depois que a gente sai da escola. Então eu acho que trazer elas para dentro da universidade acaba fazendo com que elas tenham mais conhecimento sobre isso, de caminhos que elas podem trilhar fora da escola, depois que elas formarem na escola, e também despertar sonhos nelas também, que é muito importante. Eu acho que o que mais move a gente são os sonhos e os nossos objetivos. E quando uma criança já vê isso desde pequena e já deseja aquilo desde pequena, isso pode aproximar ela muito mais da universidade, fazer com que ela queira fazer parte, seguir os mesmos caminhos que a gente está seguindo. Então, eu acho que essa forma de aproximar é muito interessante, principalmente para as crianças mais carentes, né? Que não têm tanto conhecimento, não têm tanto acesso. Muitas famílias não sabem nem o que é a universidade, como que a universidade funciona, a universidade pública mesmo, o que a universidade pública pode proporcionar, que qualquer pessoa pode ter direito de estar aqui. Então, eu acho que é muito importante trazer esse conhecimento para eles e essa proximidade. Eu, dentro da universidade, eu descobri que eu gosto muito de ensinar. E que eu acho que eu sei ensinar também. Então eu percebi isso muito nesse projeto também com as crianças. Quando eu vejo a criança entendendo o que ela está fazendo, se interessando, isso é muito gratificante para mim, isso me deixa muito feliz, muito animada e com mais vontade de fazer isso. Então eu acho que tem me agregado muito em questão de conhecimento, né, em questão de entender os experimentos, agrega o nosso conhecimento de química mesmo, que é muito importante para nós que somos mais de engenharia química, mas também essa questão de perceber que eu gosto de ensinar, que eu sei ensinar e que é uma coisa que me faz bem, que me faz feliz, poder passar o meu conhecimento para uma outra pessoa, e é muito gratificante ver uma pessoa entendendo algo que saiu assim da sua boca, do seu conhecimento. Bom, eu vejo isso como um fator preponderante, porque quando se apresenta para pessoas mais em fase inicial de aprendizado, desperta neles um conhecimento do que é, uma vontade de conhecer. As reações que a gente trabalha aqui, por serem reações simples, por ser trabalhadas com pessoas que não têm o conhecimento técnico que a gente tem, a gente busca trazer reações mais lúdicas, uma forma que eles possam ver as coisas acontecendo, sentir, ter uma coisa mais visual daquilo, e levando para eles também, da forma mais simples também, mas o que está acontecendo realmente, um estudo de moléculas, de átomos, da química em si. E esse contato que tem com a faculdade, com a escola, é muito importante para os jovens, para já ter um contato com esse meio, ver como é um ambiente acadêmico de uma forma mais profissional, e também ter um contato com reações que não são cotidianas para ele, apesar de ter reações cotidianas, e algumas não são cotidianas em escolas assim que eles trabalham. Então acho que é uma coisa muito boa para trazer a vontade desses jovens de querer conhecer, de ver também como é esse ambiente da gente. Acho muito importante.
Gostei muito de estar participando disso, porque como a gente trabalha, como eu estou falando, com crianças e com jovens, a gente tem que aprender a conversar com eles, a levar de uma forma mais simples o entendimento do que a gente está falando ali, das reações. A gente tem que fazer um estudo muito profundo das coisas simples, que às vezes por ser simples também a galera quer banalizar, mas tem que estudar isso bem, para levar de uma forma mais clara para eles. E é muito bom isso, porque particularmente ainda estou um pouco dividido entre a área acadêmica e o meio mais profissional, e ter esse contato de aprendizado, de troca com eles é muito bom, sabe? Você sair daqui e ver, tipo assim, uma criança que às vezes chegou só pela viagem, pelo passeio, saindo encantado, falando que quer reproduzir em casa, quer tentar outras coisas, que gostou daquilo, sabe? Dá um ganho muito bom pra gente. Durante os experimentos que nós fazemos aqui, tem uma proximidade muito boa com a química. Eu mesmo estava pensando em ir para alimentos e agora eu estou pensando em ir para a química, porque os experimentos são muito bacanas, é muito gratificante ver as crianças gostando dos experimentos. Então, quando o Marcelo falou que estava tendo o projeto de extensão, eu logo me interessei, porque, como costumo dizer, quem ensina aprende duas vezes. Então, aqui a gente ensinando as crianças, a gente está aprendendo a química muito mais, e aqui a gente faz um giro. Então, a gente não fica sempre no mesmo experimento, a gente vai aprendendo muito, e são mais de 10. Então, a gente aprende muito na química e muito nos experimentos também. Bom, isso também, na acadêmica, a gente passa a ter experiência nas vidrarias, né? A gente, profissionalmente também, a gente passa a ter mais confiança no que nós estamos fazendo. Também, talvez, um estágio futuro, a gente vai ter mais confiança, porque a gente já passou, né? Já teve experiência nas vidrarias, já teve experiência em alguns experimentos, então a gente vai poder passar mais confiança lá na frente, talvez num estágio também seria muito bom pra gente. A autoavaliação, o que é que a gente tem feito? Todos os meus alunos, quando eles, à medida que eles vão recebendo as crianças, porque quando a escola vem, cada aluno meu fica responsável por uma atividade atividade. Então as crianças vão passando de atividade por atividade, certo? Então ela, por exemplo, começou na atividade 1, terminou a atividade 1, elas vão para a atividade 2, atividade 3, e elas vão fazendo o máximo de atividade que elas podem, de acordo, claro, com o tempo que elas podem ficar aqui na instituição, certo? E aí logo, depois que a criança passa por aquela atividade, eu peço aos meus alunos que preencham um questionário, entendendo? Avaliando o desempenho da criança naquela atividade. Se ela gostou da atividade, se ela teve algum tipo de dificuldade ou coisa do tipo. E assim, entendeu? A gente vai avaliando, certo? O procedimento. A perspectiva, para mim, é poder agregar o máximo possível de crianças no projeto, sabe? Esse que é o meu objetivo, entendendo? Divulgar o projeto, entendendo? Para que eu possa trabalhar, entendendo? Especificamente com as crianças mais carentes. Eu adoro receber as crianças de distrito, porque vocês podem ver que nos distritos as crianças têm poucos recursos, entendendo? E a hora que ela chega aqui na universidade e vê uma coisa totalmente diferente, é muito bonito ver isso. Então, a perspectiva que eu tenho para desenvolver é crescer o projeto, divulgar o projeto e trazer para cá, tá entendendo? O máximo possível de crianças. E agregar também o máximo possível de alunos, tá entendendo? Por enquanto, nós temos os alunos das engenharias, mas isso não impede que os alunos de outros cursos que gostem de química, porque o pré-requisito para poder entrar no projeto, tá entendendo, é gostar de química. Porque é só gostando de química que você vai querer aprender. Tá claro? E só aprendendo é que você vai conseguir, tá entendendo, transmitir isso para a criança. Então, a perspectiva é exatamente essa, é ter o máximo possível de crianças, fazer o máximo possível de eventos e ter o máximo possível de alunos. Porque quanto mais aluno estiver participando do projeto, mais alunos a gente vai ter envolvido com a química. Agradecemos novamente ao professor Marcelo, a Lohane, a Paula e o Nelson por terem aceitado o nosso convite. Antes de terminarmos, novamente não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do programa Além das Fronteiras da UFVJM. Até mais!